Então, o nosso assunto hoje é predestinação. Você acredita em livre-arbítrio? No domingo passado a pergunta foi: você acredita em destino? Então hoje quero começar a tratar essa parte aí. Olha só. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Presta atenção como o texto diz: de toda árvore do jardim comerás o quê? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás livremente. Você não tem liberdade para comer dela, porque no dia que dela comer, certamente o quê? Morrerás. Tá? É Gênesis 2, 16 a 17. Então vamos lá. O que é livre-arbítrio? Essa é uma pergunta que é necessário entendermos, porque a maioria dos líderes e das pessoas que vão discutir esse assunto, eles colocam logo um conceito de liberdade no meio, e na realidade não é bem isso. Geralmente o livre-arbítrio é entendido como a possibilidade de fazer escolha, mas não é isso. É muito mais do que isso. O homem, segundo o pensamento desses que acreditam no livre-arbítrio, ele diz que o homem pode fazer o que quiser, ele está livre de qualquer influência, até mesmo de Deus. Tem alguns que chegam a dizer que aquilo que o homem decide, Deus não interfere. Por exemplo, tem uma parte da cabala rabínica que diz que esse é um bem tão precioso que Deus deu ao homem, que amarra a mão de Deus. Ou seja, os defensores dessa tese, eles chegam à seguinte conclusão: de que Deus quer salvar o homem, mas o homem não quer, então Deus não pode salvá-lo. Isso está fora desse conceito. É como se o Senhor não tivesse nem aí para as nossas decisões. O que esse povo acredita? Esse povo acredita que Deus está lá em cima, criou todas as coisas aqui embaixo, deixou a humanidade aqui, entregou o livre-arbítrio na mão do homem, e Deus não está nem aí porque o homem faz ou deixa de fazer. É como se esse mundo tivesse essa bagunça geral e Deus estivesse fora dele, como se Deus estivesse fora da criação. Essa é a ideia popular. A ideia popular é que Deus está nos céus e não interfere nas ações e nas decisões humanas aqui na terra. Porém, o termo livre-arbítrio, sob a ótica da teologia e da filosofia, ele é muito mais amplo. Então, quando nós pegamos qualquer tema bíblico, ele tem que ser analisado à luz da teologia, não à luz da ideia humana, e nem tampouco só à luz da filosofia, porque a filosofia vai tratar de uma parte puramente humana. É a teologia que vai tratar da interpretação bíblica, aliada à exegese e à hermenêutica. Então, nós estamos com a palavra de Deus nas mãos. Ele é um livro de Deus, ele é um livro teológico, que é o recado de Deus para nós. Ele não pode ser interpretado à luz da minha consciência, da minha mente. Ele tem que ser interpretado à luz do contexto geral das Escrituras e da própria teologia. Então, para a igreja, o que mais interessa é o livre-arbítrio diante da soberania e ação de Deus na salvação. A Bíblia não discute em nenhum momento se você pode ou não fazer escolhas. A Bíblia diz que você faz escolhas. Você é obrigado a fazer escolhas. Agora, tem um outro grupo aí que pega aquele texto que Deus fala, que Josué fala para o povo lá, escolhei hoje a quem se vai. Ele diz: olha aí, o homem pode fazer escolhas. Só que a pessoa que está fazendo essa interpretação, ele esquece que Deus está falando com o povo da aliança, que é o povo dele, o povo eleito. Deus não está falando para a morte espiritual, Deus está falando para o seu povo escolhido. Então, todas as vezes que nós quisermos pensar nisso, nós vamos ter que entrar no conceito da morte espiritual.
esse tema, ele é cercado de morte espiritual, ele é cercado de depravação total, ele é cercado de eleição incondicional, ele é cercado da expiação limitada, da graça irresistível. Então, são muitos temas em cima de um assunto só, e que a maioria das pessoas não tem a capacidade de fazer essa exegese teológica e organizá-la homileticamente a ponto de passar para a igreja, no sentido de que a igreja entenda. Então, livre-arbítrio não significa que você não pode fazer escolhas, você faz escolhas. O livre-arbítrio aqui, ele é tratado biblicamente com relação mais basicamente à relação entre a soberania de Deus e a escolha do homem para ser salvo ou não. É nesse ponto. E aí nós vamos entrar na morte espiritual. Terminando essa parte da morte espiritual, nós vamos entrar também na parte das ações, se Deus interfere ou não na ação do homem. Então, vamos lá. Pode passar. Morte espiritual é a expressão que a Bíblia usa para descrever o resultado e a gravidade do pecado de Adão. Então, Romanos 6:23, todos nós sabemos. O salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. E o que aconteceu? Adão morreu. Morreu ou não? Morreu? Que tipo de morte? Física ou espiritual? Espiritual. Então, no dia que dele comer, certamente morrerá. Comeu, abriu os olhos. Entendemos o que? Morte espiritual. Morte espiritual, então, ela vai detalhar a profundidade da corrupção moral do homem após a queda. Onde foi que o homem foi afetado? E o homem, ele foi basicamente afetado na condição de poder escolher a Deus e ir até Deus. O restante das coisas não. O homem perdeu parte da imagem de Deus. Tiago vai dizer para nós que o homem ainda é a imagem semelhante de Deus. Ele não deixou de ser. Entretanto, o pecado afetou essa parte da escolha espiritual, porque o homem morreu espiritualmente. Aí vai entrar uma doutrina chamada salvação pela graça. Por que a salvação é pela graça? Porque ela depende da soberania, da livre ação de Deus em resgatar o homem da escravidão do pecado de Satanás. Por quê? Porque o pecado de Adão impediu o homem de ir até Deus. Aconteceu uma morte espiritual. Então entenda logo de cara, o que é morte espiritual? É a impossibilidade de o homem ir até Deus. E essa impossibilidade, ela é vista em primeiro lugar na predisposição humana. O pecado, ele impediu que esse ser humano tivesse uma predisposição para ir a Deus. Então o segundo ponto é que se Deus não agir por meio do Espírito Santo, o homem não vai poder decidir por si só ser salvo. E quem pensa contrário disso, ele esquece que para que aconteça a salvação, o homem tem que ser convencido de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E quem é que faz isso? O Espírito Santo. Como é que ele faz isso? Através da regeneração. E o que é regeneração? É a operação do novo nascimento. O homem nasce morto, espiritualmente falando. E o Espírito Santo regenera para que o homem possa continuar a sua vida cristã. É nesse sentido. Então, a sentença que caiu sobre toda a humanidade significa que o homem se tornou o quê? Escravo do pecado, de Satanás e rendido a toda sorte de estímulos carnais. Presta atenção. O salário do pecado é a morte. Esse resultado, essa sentença caiu sobre toda a humanidade. Romanos 5,12. Por um só homem veio o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte passou o quê? A todos os homens. Então, em Adão, todos nós morreram. Todos nós morremos, aliás. Todos os homens morreram. Em Adão. Aí vocês lembram de Davi? Eu nasci na iniquidade. O que ele está dizendo? Eu nasci morto em delitos e pecados. Eu já nasci acometido dessa morte espiritual. Então, essa sentença caiu sobre toda a humanidade. Significa que todo homem se tornou escravo. De quê? Do pecado, de Satanás, e rendido a toda sorte de estímulos o quê? Carnais. Era isso que Adão não tinha. Adão não era seduzido pelo mal. Adão não tinha nenhum estímulo carnal nele para que levasse ele a fazer
aquela escolha. Adão não tinha pecado até ali. Assim como o homem é declarado morto, assim que a alma sai do corpo, então olha só, o homem é declarado morto assim que a alma sai do corpo. O que acontece? É quando o seu corpo deixa de reagir e responder a todas as formas de estímulo. Os órgãos já não funcionam mais. Então o homem é declarado morto. O homem caído, ele é declarado espiritualmente morto por causa da inabilidade absoluta de reagir e buscar Deus. Então, explicar melhor. Como é que uma pessoa é decretada quando morta? Quando os seus órgãos já não respondem mais à vida. Quando é que o homem é declarado morto em delitos e pecados? Quando ele nasce, porque ele já nasce impossibilitado de reagir por si só com relação ao pecado e buscar Deus. Ele é escravo do pecado de Satanás. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que é como se o homem estivesse num lugar, numa cadeira, num poste, em algum lugar, como se ele estivesse amarrado, fazendo a vontade do diabo. E nós esquecemos como é que Paulo começa descrevendo em Efésios capítulo 2 a nossa salvação. Nós vamos ver logo em seguida. Então, ser espiritualmente morto é estar separado de Deus, é viver como inimigo do Senhor. É nesse sentido. A morte espiritual imediata resultou na separação entre Deus e o homem. Primeiro, a atitude de se esconder de Deus prova que a relação foi o quê? Quebrada. O Adão, ele tem se você lê lá em detalhes, ele tem uma ótima relação com Deus. Diz um determinado verso das Escrituras que o Criador descia para conversar e ter comunhão diretamente com o homem. Aí vem aqueles teólogos mais aprofundados e diz que na realidade o Adão não estava satisfeito com isso, ele queria mais, talvez ele quisesse ir para o céu com Deus, ele queria ser igual a Deus. Então Deus descia, falava com ele, mas ele não está satisfeito, então ele peca para que ele pudesse ser igual a Deus. Interessante que a relação dele com Deus não impediu que ele caísse. Ele acaba dando mais crédito à palavra do inimigo do que à palavra de Deus. Então, a atitude de se esconder prova que a relação foi quebrada, que o homem não é mais o mesmo, ele perdeu alguma coisa. Segundo, a tentativa de transferir a culpa do pecado para Eva mostra que a posição do homem na direção de Deus, o quê? Mudou. Agora ele tem um coração culpado. Todas as vezes que a gente tenta se desculpar por alguma coisa, a gente está debaixo de algum tipo de acusação, e o pecado ali acusava não. Então, primeiro ele se esconde, depois ele tenta passar a responsabilidade para Eva, e o terceiro ponto que pode ser observado é que os querubins que foram colocados na entrada do Éden provam que o Criador e criatura romperam e se tornaram o quê? Inimigos. Aqui você não entra mais, é como alguém que é expulso de casa, O Adão, ele perdeu seu direito de paternidade, ele deixou de ser filho para ser criatura ali. Por isso que a ordem aí de por todo mundo e pregar o evangelho é todo o quê? Criatura que descende de Adão. Como representante e matriz da raça humana, Adão levou toda a humanidade ao pecado. Isso precisa ser entendido por nós. Eu já vi alguém dizendo assim: não, por que eu sou chamado de pecador? Por que eu sou condenado se eu não tenho nada a ver com aquilo de Adão? Tem, querido? Você tem todas as características do Adão. Você tem gene, você tem cromossomo, você possui uma série de detalhes biológicos que vêm do Adão. É continuidade, ele é a matriz, ele é utilizado para trazer o restante da humanidade à vida, e assim o faz. Então, a morte espiritual é a peça-chave para nós entendermos essa questão do livre-arbítrio. Se o homem caído está espiritualmente morto e totalmente inabilitado para ir a Deus e querer ser salvo por sua própria força, como afirmar que o homem possui livre-arbítrio? Como esperar uma decisão na direção da cruz? Então,
Nós não podemos esperar isso do homem. E aqui está uma resposta: por que nós não fazemos apelo? Como é que eu vou fazer um apelo para um homem que está morto em delitos e pecados se ele não tem poder de decisão? O meu apelo deve ser feito para Deus, para que Deus envie o Espírito Santo, para que o Espírito Santo opere o novo nascimento nesse homem, para a partir daí ele entender o que está acontecendo. O apóstolo Paulo diz que quando o homem é convertido, acontece um retorno à sensatez. Por que ele fala isso de retorno à sensatez? Vocês vão entender logo daqui a pouco. Então, a morte espiritual ali, em azul, ela não impede que o homem faça escolhas materiais e morais no mundo físico, não impede. Ainda que a sua decisão ela seja sempre influenciada, mas todas as decisões que você toma, ainda que aparentemente livre, ninguém força você a fazer as coisas. Os homens cumprem livremente aquilo que está decretado, não tem como. Ninguém é forçado a fazer absolutamente nada. Mas esse homem, ele não tem capacidade, ele não tem força, ele não tem elementos morais e éticos que o leve a buscar a Deus. Por quê? Porque isso foi perdido na queda. Quando Adão se esconde, ele está dizendo: eu não tenho mais como chegar à sua presença. Eu sei que o que eu fiz foi algo tão grave que eu não tenho mais como ir à sua presença, eu tenho que me esconder. E aí Deus diz: realmente, não tem mais relação entre nós, você vai ser expulso, eu vou botar 2 querubins aqui para você não voltar mais, acabou. E aí todos os homens já nascem assim, separados, distanciados de Deus. Estamos no mundo físico, então a morte espiritual não impede que você faça suas escolhas com relação àquilo que você vai comer, com relação àquilo que você vai vestir, com relação àquilo que você vai fazer. O que ela impede é o homem natural, o homem sem Deus, o homem sem o Espírito Santo, de ir até Deus. Ele não tem vontade. Por isso que Jesus, lá em João capítulo 8, ele diz assim: vocês não querem vir a mim para ter vida, vocês não têm essa capacidade, vocês não têm essa vontade e essa força. Por quê? Depois ele vai dizer: vocês são filhos do diabo, e vocês fazem a vontade dele, vocês estão escravizados a essa vontade. Então, morte espiritual significa que o homem está morto, impossibilitado de tomar uma decisão que é resultado de uma regeneração. Então, o homem só pode decidir por Deus se o Espírito Santo operar o novo nascimento dele, ou operar nele. O que você precisa entender? Olha o morto lá. Você chega num lugar lá, o cara está morto. E às vezes a gente chega aí, e morto. Eu gostava de ir em homenagem póstuma em velório, eu gostava. Quando eu trabalhava na floricultura, eu me passava, ia para esses lugares. Eu ficava observando lá, né? E aí, mas eu não ia lá para ver o morto, eu ia lá para ver os vivos. Eu vou em esses lugares para ver os vivos, dá uma olhada, muito legal. Tem uns que conversam com o morto, começa a conversar com ele. Outros confessam o pecado. O cara começa a confessar: fizemos tantas coisas juntos e tal. Amigos de copo, outras coisas. Você pega mulher, que é impressionante. Mulher, você bota ela lá na frente, ela se desespera, chora. Se você tirar de lá e começar a conversar com ela, depois ela esquece. Tem lá. E se ela lembrar, depois ela começa a chorar de novo. Os homens são mais interessantes. O cara bota logo a mão para trás aqui, né, e fica pensando: hoje é ele, amanhã sou eu. Fica fazendo reflexão mental. Mas os homens têm essas reações. Mas o que eu quero que você entenda? Olha lá, o morto. A pessoa pode conversar, a pessoa pode chorar, a pessoa pode confessar, a pessoa pode lembrar, a pessoa pode até contar a história para eles. A pergunta é: qual é a reação que vem de lá para cá? Nenhuma. É a mesma coisa que acontece com a morte espiritual. Na morte espiritual, o homem não tem relação nenhuma, ele não tem reação nenhuma em direção a Deus. Deus está aqui, a sua palavra está aqui diante dele, mas ele não tem reação, porque ele está inabilitado, ele está
impossibilitado, ele está morto. É isso que a Bíblia quer que você entenda. Não é que você não faz escolha para comprar comida, para comprar roupa, para comprar carro, essas coisas. Não, ele está falando de que o homem não tem reação em direção a Deus. Então, se o homem não tem essa reação, quando o homem se volta para Deus, ele é resultado de uma regeneração. Tiago 1,18: segundo o seu querer, Deus o gerou de novo pela a sua palavra. Foi Deus, não é do homem. Pela graça sois salvos, por meio da fé, que não é do homem, é dom de Deus. Tá? 2 Tessalonicenses 3,2: para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Se a fé não é de todos, essa fé é de alguém. Tito capítulo 1, versículo 1. Irmãos, tá? A fé que foi dada aos eleitos. Paulo chama Tito, né, para divulgar, para lutar pela fé, que é dos eleitos de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender. Espiritualmente, morte espiritual significa que o homem espiritualmente ele não tem reação nenhuma à palavra de Deus, ele não tem estímulo nenhum para ir até Deus. E depois nós vamos mais a fundo nisso, que eu vou mostrar um texto para vocês. A decisão de ir a Deus e render-se a Cristo só acontece por uma ação pessoal, livre e direta do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem opera a regeneração. Regeneração é novo nascimento. Agora olha só, o novo nascimento entendido pela maioria das igrejas por aí é que o pregador passa a mensagem, o homem entende lá, ele aceita, levanta a mão e está tranquilo, operou o novo nascimento. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem está morto em delitos e pecados, ele não tem reação a essa palavra, então ele vai continuar lá, morto em delitos e pecados. Tá? Para você entender isso, Atos 16:14, Paulo chega num lugar, num determinado lugar, e ele começa a pregar o Evangelho. E lá tem uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira. Ela estava escutando. Só tinha ela lá? Não, ela está com um grupo de pessoas. Mas o texto é enfático ao dizer: o Senhor lhe abriu o entendimento para ela compreender as coisas que Paulo falava. Esse abrir o entendimento é a regeneração, é o novo nascimento. O que aconteceu? Deus gerou Lídia de novo, Deus operou o novo nascimento nela para que ela entendesse aquilo que Paulo estava falando. Atos 13:48, está acontecendo uma pregação. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e creram todos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Por que o nosso tema é predestinação? Porque creram aqueles que estavam predestinados para a vida eterna. Quem não estava não creu. O texto é claro e é enfático. Tá? Portanto, sem o Espírito Santo, o homem está morto e sem livre-arbítrio para comandá-lo. Vou mostrar agora a questão das ações humanas. Olha só, o livre-arbítrio em Adão. Para mostrar de forma clara que o Adão não tinha esse livre-arbítrio, foi colocado no jardim duas árvores, muito simples, para mostrar que Adão entendesse que ele não era tão livre assim. Primeiro, ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e depois da queda ele também não podia comer da árvore da vida, e também não podia mais continuar lá, e também não podia mais continuar no estado em que ele estava, e também não podia mais continuar em comunhão com Deus, e também não poderia continuar mais no paraíso, queria contaminar o paraíso todo. Então Deus disse: vaza, tá? Acabou, tem mais brecha para você. Lá onde eu nasci se diz assim, ó, babau para ti, tá? E aí botou logo 2 querubins lá, acabou com a graça. Então não tem, nunca teve essa história. Segundo, observe o livre-arbítrio do dilúvio. Deus destruiu a terra devido a quê?
a corrupção e a maldade que chegou o quê? A um limite. Peraí, mas os homens não são livres para fazer o que quer? Se ele tem livre-arbítrio para fazer o que quer, por que Deus vai punir? Não, irmãos, ninguém é tão livre assim. Existe um princípio de lei moral plantado na mente do homem, que se ele pecar, ele vai pagar diante de Deus. Acabou, não tem como. Então, a humanidade começou a viver distanciada de Deus, começou a viver como se Deus não existisse, cada um fazendo pior que o outro, e chegou a medida. Quando chegou a medida, Deus destruiu a terra, e Deus tem uma medida. Observe, Sodoma e Gomorra, quando chegou lá, né, na medida, encheu a medida, Deus foi lá e destruiu tudo. Aliás, eu acho que eu não coloquei, eu recebi uma revelação aqui agora, tu me lembra depois, que eu quero concluir com essa revelação. Tem uma atitude na vida de Ló que prova que o livre-arbítrio não existe. Recebi agora, tá? Me lembra depois aí. Então, a obrigatoriedade da obediência a preceitos, leis e ordenanças prova que não há livre-arbítrio. O homem é obrigado a cumprir as leis, as ordens de Deus e os preceitos de Deus. Todas as vezes que ele quebra um preceito, todas as vezes que ele desobedece uma lei, todas as vezes que ele deixa de cumprir uma ordenança, ele peca diante de Deus. E uma coisa para nós pensarmos, o pecado na vida do ser humano, ele peca por ação e comissão, tá? O que é ação? Quando ele faz. O que é omissão? Quando ele deixa de fazer. Um dia eu estava conversando com um arminiano, já que esse arminiano queria falar de tratar Deus como se fosse homem, então diz assim: Deus quer salvar o homem, mas o homem não quer, então Deus não salva. Mas Deus tem poder para salvar? Tem. Então Deus tendo poder para salvar, deixa esse homem para o inferno. Ele disse: então Deus peca por omissão. Tá? Irmãos, é só você pegar a lógica e aplicar, tá? Então, na realidade, o que está acontecendo no nosso meio é que as nossas igrejas, eu vou começar talvez uma série até as eleições, para mostrar para vocês que as nossas igrejas, chamadas igrejas evangélicas, elas estão cheias de doutrina esquerdista. E uma delas é que o homem nasce bom e a sociedade o quê? Corrompe. Tá? E isso já vem com o ensino católico, porque o cara nasce anjinho. Ele é um ser sem pecado, inocente, ele nasceu anjinho. Não é isso que a Bíblia diz, mas o catolicismo diz isso. Aí o que acontece? Com o tempo o homem começa a mostrar as suas garras, começa a pecar. O que está dizendo? Que o homem se corrompe no meio da sociedade. Então o homem é produto do meio. Isso é uma ideia marxista, tá? Esta é a visão esquerdista que tem dominado a maioria das igrejas evangélicas. Todos os homens pecaram em Adão, diz a Bíblia, estão debaixo da maldição de Deus e são condenados à morte eterna, nasceram assim. Por isso Deus não teria feito injustiça a ninguém se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob maldição e condená-la por causa do seu pecado. De acordo com estas palavras, o apóstolo Paulo prova isso. Dá uma olhada: para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e o salário do pecado é o quê? É a morte. O homem, ele é livre para praticar o pecado, mas ele não é livre para fugir das consequências. Entenda isso. Por quê? Livre-arbítrio é a faculdade da razão e da vontade pela qual se escolhe o bem, quando se tem a assistência da graça de Deus, e o mal, quando não se tem essa assistência. Essa definição vem de Agostinho. Irmãos, as pessoas menos informadas, né, desinformados, eles
caem em cima de Calvino, tudo é calvinista, isso é ensino de Calvino. Eles esquecem que Calvino aprendeu de Agostinho, tá? Então o Agostinho é o primeiro homem que chama a atenção da humanidade para esses pontos. E o Agostinho disse o seguinte: o livre-arbítrio é uma faculdade da razão e da vontade pela qual se escolhe o bem quando se tem a assistência da graça de Deus. Então, quando Deus age no homem, quando Deus regenera o homem, esse homem tem como escolher o bem. Quando o homem continua homem natural, morto em delitos e pecados, ele vai escolher o mal. Não tem como. Efésios 2 começa assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês eram escravos da carne, do diabo e do mundo. Como pode um morto ter alguma reação? A única coisa própria dos que estão mortos é a incapacidade de responder. Isso é a única coisa própria do morto. Quando morremos, perdemos todo o vigor, ficamos impossibilitados de reagir, ficamos sem ação, sem resposta. É isso que Deus tenta nos ensinar através da sua palavra com o tema morte espiritual. Nosso estado pecaminoso nos impedia de agir e de responder à fé. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster, que é muito defendido pelo Timóteo, que foi diretor do seminário que o pastor Adilene estudou, né? Que odeia falar em predestinação, né? Que caça todos os pastores que ensinam isso. Ele nunca leu a confissão que ele defende, porque toda igreja que ele funda, ele coloca lá a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster diz assim: por este pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecados, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do que? Do corpo e da alma. Ou seja, todas as decisões tomadas pelo homem sofrem, apesar da influência do pecado. Morte espiritual não significa que o homem perdeu totalmente a imagem de Deus. O homem ainda possui uma pequena parte da imagem de Deus. Por isso, ele faz coisas boas sendo mau. Sabia disso? Olha o que Jesus diz, Mateus 7,11: ora, se vós que sois maus, por que o homem é mau? Nesse sentido aqui, ele é mau porque ele herdou o pecado de Adão, certo? Então ele é mau por natureza. A natureza dele é diferente daquela que Deus criou. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Morte espiritual não retirou do homem a capacidade de entender moralmente o que é certo e errado. A morte espiritual não tirou isso. A morte espiritual retirou do homem a neutralidade e a santidade primária dada por Deus a Adão. Em Adão, todos pecaram, todos caíram e se tornaram escravos do pecado da carne e do diabo. Vou repetir isso até vocês decorarem. Morte espiritual não significa que o homem vai sempre fazer o mal e da pior forma possível. Não significa isso. Manassés, né? Ele era filho do piedoso Ezequias, e ele queimou os seus filhos num ritual pagão. Agora presta atenção, isso aqui é uma pancada em uma outra falsa doutrina chamada a maldição hereditária, tá? Porque o pai de Ezequias, né, era gente mais ou menos, o Ezequias gente boa, o filho dele, Manassés, uma desgraça, queimou os filhos. Tá, então aí não tem maldição hereditária, o pai não fez nada de ruim, foi o filho que não presta. Então, nem todos cometerão sempre o pior. O homem ainda possui parte da imagem de Deus. Morte espiritual significa que já nascemos em pecado. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Nascemos inclinados para o mal, sem condição de fazer nada para nossa salvação. Nascemos escravizados e, por consequência, filhos da ira. Sem uma ação efetiva e regeneradora do Espírito Santo, o homem jamais seria salvo. O novo nascimento só acontece na vida dos eleitos
que foram gerados de novo pelo Espírito Santo. O homem natural, olha o que Paulo diz: o homem natural não entende e não aceita as coisas de Deus, porque ele está morto. O homem natural está impossibilitado de ir a Cristo, por sua própria força e por sua vontade. Por isso que em João 6,44 Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. 1 Coríntios 2, 14 a 16, na versão Almeida, revista e corrigida, diz o seguinte: ora, o homem natural, e aqui eu quero lembrar para você a interpretação do grego nessa palavra natural. O homem natural é o homem de alma animal. O pecado levou o homem a uma condição animalesca, de irracionalidade. Tanto é que Paulo diz que quando ele é convertido, ele volta à sensatez. Então, o homem natural, o homem de alma animal, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, só por meio do Espírito Santo. Mas o que é espiritual, discerne tudo bem. Ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos o quê? A mente de Cristo. Por que temos a mente de Cristo? Porque fomos regenerados e recebemos o selo do Espírito Santo. Se o homem não entende, se o homem não aceita, como ele vai se converter sozinho? É impossível. Você vai morrer pregando, ele não entende, ele não aceita. Para ele você está falando um monte de loucura, que para ele não interessa. Por isso precisa da ação regeneradora do Espírito Santo, para ser salvo e voltar-se para Deus. Além da incapacidade de agir por conta própria em relação a Deus e a salvação, o arbítrio humano também sofre interferência do soberano. O homem não é tão livre assim. Por exemplo, o livre-arbítrio em Balaão. Como pode o homem mudar o que Deus decretou? Disse Balaão. Balaão, ele é um descendente de Edom, os edomitas. Ele é contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Ele chega lá e ele vai amaldiçoar Israel. Quando ele abre a boca, sai bênção. Aí o Balaque ficou bravo, chamou ele: vem cá, eu estou te dando uma grana preta, eu estou te pagando em euro para você amaldiçoar Israel e você está abençoando? Ele diz: como pode eu amaldiçoar aqueles a quem Deus o quê? Abençoou? Tá? Olha o livre-arbítrio em Paulo, né? Que Cristo apareceu para ele, o último de todos os apóstolos. Ele diz assim: e por último de todos, apareceu também a mim como um quê? Abortivo. Isso é 1 Coríntios 15, 8. Sabe o que Paulo está dizendo? Você sabe o que é um aborto, né? O aborto está muito em voga agora, que os esquerdistas, né? E cuidado, hein, irmão? Eu recebi um vídeo aí, eu até mandei para alguns. Tem um pastor pentecostal aí dizendo que o cara que vota no PT, na esquerda, ele não deveria nem tomar ceia. Eu digo que ele não deveria nem ser aceito na igreja, porque ele não é crente. O cara que vota no partido esquerdo, desculpa a expressão, não é crente. Porque como é que ele pode votar em alguém que vai liberar o aborto no Brasil? Tá? Então Paulo diz que ele foi abortado. O que significa ser abortado? Significa que ele estava lá, que ele não tinha como nascer sozinho, ele estava sem vontade de nascer sozinho, tá? E a criança que está no útero da mãe não tem como nascer sozinho. Se ela não fizer força, se ela não botar ele para fora, não for uma ação de Deus, ele vai morrer lá dentro, tá? Então Paulo diz que ele foi arrancado do útero do mundo. Ele não buscou a Cristo, ele foi buscado por causa da eleição. Gálatas 1,15 vai dizer isso, né? Que Cristo escolheu a ele antes de ele nascer. Então, olha o que nós cantamos: buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me o quê? Na miséria, né? Salvou-me com amor. Às vezes a gente precisa prestar atenção no que canta, né? Um pouquinho. Então, por isso, Paulo fala com propriedade de salvação pela graça, sem obra humana, porque ele sabe o que foi que aconteceu com ele. Agora, você lembra que eu tive uma revelação agora há pouco? Você acredita nisso? Do Ló.
Dá uma olhada no Ló na questão do livre-arbítrio. Deus vai até Abraão e Deus revela a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão, ele olha para Deus, eu creio que ali nós temos a primeira oração registrada na Bíblia, diretamente. E também tem a oração mais atrevida e a ação mais ousada diante de Deus. Abraão chega com ele assim, Abraão, ele questiona Deus com relação à justiça. Ele diz assim: tu vais destruir o justo com o ímpio? Aí tem gente que pensa que Abraão estava intercedendo por Sodoma e Gomorra. Não estava não, irmão. É só fazer a exegese bíblica. Dá uma olhada. Deus chegou e disse: Abraão, eu vou destruir. Acabou. Sodoma e Gomorra. Aí Abraão diz assim: mas o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Abraão tem em mente o Ló. Abraão está preocupado com Ló, ele está nem com a Sodoma e Gomorra, tá? Tanto é que não tinha valor para ele. Tem aquele negócio dos 5 reis lá, a briga dos 5 reis contra 4 reis, né? O Abraão foi lá e retomou tudo de volta. O rei de Sodoma disse: olha, me devolve o povo, você não precisa do povo, eu preciso. Abraão pega, leva, não tem valor nenhum não para mim. Entregou, então estava nem aí. Mas aí Abraão começa a interceder diante de Deus por Ló e pela família de Ló, tá? Aí você vai pegar o Ló tem o seu livre-arbítrio, tá? Entre aspas. Dentro do seu livre-arbítrio, Ló queria ficar onde? Onde Ló queria ficar? Em Sodoma e Gomorra. Ele queria morar lá tinha shopping, lá tinha, né? Podia usar cartão de crédito, um monte de coisa. De Israel não. A mulher de Ló extremamente gastadeira. Não, o Ló disse: eu quero ficar aqui, tá? Aí o Abraão intercede diante de Deus, e Abraão diz: arranca, Deus, o Ló de lá. E aí Deus manda os anjos, e os anjos foram lá e tiraram Ló à força, contra a vontade dele. Então eu quero terminar esse estudo dizendo para vocês que a oração de um intercessor e a ação soberana de Deus joga o livre-arbítrio humano na lama. Esse homem não tem livre-arbítrio nenhum, porque ele faz aquilo que Deus determina. Ele vai agir de acordo com aquilo que Deus decretou. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?